aberto ali. Vamos ver aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela do... Ah, não está aparecendo mais. O material está aparecendo uma tela da Carla, a tela do YouTube, que agora está aparecendo, e a tela do material não está aparecendo mais. Tu tem que dividir, tens que ir em compartilhar. Eu estou indo em share screen, mas o material que estava aberto agora não Tem, está mais. tu tens que dividir a tua tela ao meio, senão tu não consegue enxergar as duas telas. E onde é que eu faço isso? Lá em cima, no canto direito, o xizinho de fechar, no Uhum. meio tem restaurar tamanho, é aí que tu vai clicar. Não, mas aí não está falando aqui. Full screen, itself. Deixa eu ver uma coisa aqui. Queres mandar para mim? Eu compartilho, ou para o Vilmar, Peraí. manda no chat. Hoje eles estão atentando com a nossa Então, boa vontade, né? Vilmar, Tá quando tu difícil. fores baixar esse vídeo na internet, a do nosso estudo, tu não coloca o vídeo que a Jaque colocou como vídeo, coloca uma observação embaixo que o Link lá. vídeo que antecede, exato, por conta dos direitos autorais, senão o YouTube derruba. Aham. É uma função. Só um pouquinho que eu vou passar para vocês, então, o material. Pelo WhatsApp, pode ser? Não. No link aqui no chat, da mesma forma É que tu que eu não colocar. tô, eu não tô mais encontrando ele. Só um pouquinho. Ah, peraí, só um pouquinho, porque eu tava com ele na tela. Tá, agora aqui. Só um pouquinho. Tu salvou ele no Word? Salvei. Então tens Deixa que eu ver abrir uma o coisa Word de aqui. novo. Agora sim. Ah, agora sim. Tá. Deu? Então tá. Agora foi. Uma boa noite a todos. Não gravou ali a mensagem porque foi de um vídeo, mas foi muito bonita. E falando sobre que Jesus é o sol do novo dia, porque veio para literalmente para clarear nossa visão e abrir os nossos horizontes. Iniciamos hoje então falando sobre inteligência e instinto. É um tema muito bom de se estudar, porque trata literalmente do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Eu escolhi um tema do Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo próprio, e dizia assim, ele é bem curtinho. Nós todos caímos pela inteligência, sentimos-nos falsamente superiores aos outros. Nós resolveremos o assunto pelo coração, pelo sentimento, pelo Cristo aplicado em nossa vida. Temos muita pena do menino que está com fome, mas às vezes temos um desprezo total pelo menino que se faz delinquente. Quem precisa mais? O menino dado aos tóxicos ou aquele que se entrega às más influências poderia ser o nosso? Estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para todos nós. Eu achei belíssimo, porque fala sobre inteligência e sobre instinto. Eu estava estudando também sobre esse tema, e aí eles citaram um vídeo que passou na National Geographic, que era uma pantera que atacou um macaco. E quando ela matou o macaco, ela literalmente, né, abocanhou a jugular dele ali, ela viu que das costas dele pulou um filhotinho. E a câmera flagrou toda essa cena. Ela deixou, ela largou o instinto da caça, pegou o macaquinho pelo cangote, subiu para cima da árvore e botou ele lá em cima. Ele, amedrontado, se escondeu. E ela ficou lá em cima, aguardando. Quando a noite caiu, escureceu, ele, assustado, com medo da escuridão, veio e se aconchegou nela. Então, o que fala mais alto? Mais alto do que qualquer outro instinto é o instinto materno.
Aquele instinto que não só brota de um gênero feminino, mas que brota quando vê um outro desfalecido, precisando de ajuda. Assim como a gente sabe que o mais próximo de ágape é Storogé, aquele amor de Jesus Cristo, o mais semelhante nessa nossa terra, que ainda está passando por um processo de evolução, é o amor de mãe. O amor de uma mãe quando olha para o seu bebê, quando olha para o seu filho e quando pede bênçãos para ele. O próprio Chico já dizia que as orações de uma mãe, elas arrombam qualquer porta para em salvação de seu filho. Talvez não com essas palavras, mas com esse contexto. Então, dito isso, seguimos adiante com a questão 71, que é a inteligência, a pergunta sendo: a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos responderam: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio de órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é o que o espírito se una à matéria animalizada para... Meu computador ele ainda está com probleminha. Intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes. Esse é o comentário de Kardec. Eu botei um pouquinho mais para cima. Então, Kardec fez os seus próprios comentários. Ele disse assim: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os seres brutos. E aí, num outro texto que eu li, ele nomeiam as pedras. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, que seriam as plantas. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Diante dessa questão, eu fui procurar na Gênese. Na Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 3, o bem e o mal, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Nós, seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, e em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Aí cabe aquele exemplo da pantera que eu falei. Eles, pois, unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado poderia estimular. É nesse primeiro período, com calma, se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades do instinto animal e da luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mas contrabalançam-se o instinto animal e o instinto moral. Luta, então, o homem,
não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho e à necessidade, que experimenta de dominá-lo. Isso ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, Centraliza um pouquinho mais o texto, já que tá à margem do canto direito, para quem está visualizando, não tá. está aparecendo o texto, por favor. É que, sabe o que que é? Eu colei esse pedaço depois, no decorrer do meu estudo, e eu acho que ele ficou cortado. Não é a centralização, é a página que eu printei da onde eu li esse pedaço. Ah, então foi o print, certo. Isso, Não é texto, é imagem, então. isso. Ok. Mas contrabalançam o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, à necessidade que experimenta de dominá-lo. Isso ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar, acho que seria odioso, o homem ganha horror ao sangue. Não sei se alguém quer fazer algum comentário em relação a essa questão 71. Não? Eu Então, acho que ficou bem clara, né? ficou. Hum. Então, o que que eu particularmente entendi sobre instinto e inteligência? Que existe uma linha tênue que separa uma ação da outra. E que nós, seres humanos, os únicos dotados de instinto e inteligência, uma inteligência que nos prepondera a pensar, a agir com sabedoria, mesmo gerando benefício ou malefício indiferente, dependendo da nossa lei moral. Porque a gente pode ter inteligência para gerar tanto bem quanto mal. O que divide isso é a moralidade. E que uma coisa está muito relacionada com a outra na questão sensação e sensibilidade, ou sentimento e emoção. Então, o instinto e a inteligência, eles coexistem na forma É. humana, no gênero humano, né? Diferente dos outros reinos, como a gente viu ali, como Kardec comentou. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Somos nós que estamos dotados com essa inteligência, fruto, né, da criação, do fluido cósmico universal, que anima o fluido vital. Cara, se eu estiver fazendo alguma consideração errada, me corrige, por favor. Não, tá tranquilo. É, só a gente tem que entender assim, em relação a tudo isso que foi colocado, que o instinto vem o primeiro, tá? No nosso Uhum. processo evolutivo, o que vem primeiro é o instinto. Então, aquilo que eu já comentei aqui algumas vezes, se nós retornarmos ao homem primitivo, ao homem pré-histórico, e nós analisarmos, ali se apresenta o instinto, né? A necessidade da sobrevivência, a necessidade da segurança. Por quê? Porque não se tinha nenhuma inteligência. Então, até a questão do livre-arbítrio ali era extremamente limitada, quase nula, pode-se dizer, né? Então, não há naquele homem pré-histórico o que a gente poderia dizer assim de culpa. Então, ele matava por instinto, por sobrevivência, tá? E aí, como tu deste o exemplo da onça, né? Isso, É que ela, ao observar aquele filhote, ela tem uma reação diferente. Então, quando nós, quando pré-históricos, vamos descobrindo outras tribos,
vamos observando que há outros seres iguais a nós, que têm as mesmas necessidades. Então, começa-se a pensar na divisão daquilo que nós conquistamos ou na ambição, no egoísmo, que para eles não existia esse termo, mas instintivamente, pela necessidade de sobrevivência, eles achavam que não precisavam dividir aquilo, que cada um fizesse a sua parte, né? Que lutasse, até que se conclui que viver em sociedade, a humanidade vai evoluindo e eles vão percebendo que eles não precisam se matar para garantir a sua sobrevivência. Eles podem compartilhar aquilo que é conquistado. Então, aí começa a ser estimulado o que é a nossa inteligência. Então, se começa a trabalhar, se começa a produzir, se começa a criar, inventar, observar novas formas de sobrevivência, querer melhorar a nossa qualidade de vida, e a inteligência começa a ser estimulada por conta da dificuldade, né? Então, nós queríamos sair daquilo lá, nós queríamos sair daquele instintivo apenas. Não, a gente pode ser melhor que isso, então vamos nos esforçar. Algo despertava. O que que despertava? A observação da natureza. Não se conhecia a física, a química, a astronomia, mas se ia pela necessidade. Ó, está trovejando. Tinha um respeito por aquilo até chegar nos tempos dos deuses da natureza. Então, começa-se a compreender instintivamente que há alguém acima de nós e começa a se estimular o quê? O respeito às divindades. Então, vamos indo até chegarmos ao homem que somos hoje. Então, se hoje nós matamos um outro irmão nosso, né? Outro homem, não necessariamente aqui vamos fazer relação com a alimentação, né? Que ainda matamos os irmãos inferiores em torno da alimentação, mas a matar, tirar a vida de um outro homem, de um outro ser humano, tá? Então, isso hoje já não é mais instintivo. Isso a gente faz por livre-arbítrio. A gente faz por orgulho, por vaidade, por maldade, por várias razões, menos por instinto, salvo questões de a pessoa teve que se defender, né? Então, aí as leis humanas nos dão o direito da, como é que se diz? Agiu por defesa, né? Na lei, me esqueci o termo que se usa. Legítima Legítima defesa. defesa. Obrigada, legítima defesa. Mas não tira de nós o ato em si, né? Se matou alguém. Tem o atenuante de ser legítima defesa? Tem. Mas o ato não deixa de ser criminoso. A gente sabe disso. Não deixa de ser um homicídio, certo? Mas hoje a gente faz isso de livre consciência. O homem pré-histórico, não. Então, ali não entra para ele a expiação. Para nós entra. Prova e expiação, né? Tirar a vida de alguém. Né? Então, o que, que vai acontecendo ao longo do tempo? Nós vamos trabalhando os nossos instintos animais, né, digamos assim, para saber exatamente onde está essa linha tênue. Não, eu hoje sou uma pessoa que raciocina. Eu não posso sair por aí distribuindo socos e pontapés. Não é verdade? Então, hoje eu sei pelo desenvolver da minha inteligência, o que é certo e o que é errado, a diferença entre o bem e o mal. Então, por isso que se diz, né, nas leis divinas, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Quanto mais inteligência nós temos, quanto mais conhecimento nós temos, mais nos será cobrado. Algumas pessoas costumam dizer que a ignorância é uma benção, né? Isso é uma forma de querer justificar, exato. Exatamente, não, mas não adianta querer ficar atrás da moita, porque não tem jeito, né? Uma hora a gente vai ter que assumir que errou, independente de sermos conhecedores ou não de leis humanas ou de leis divinas. Tá? Mas eu não sabia. Não sabia,
aqui como encarnado, mas quando veio para cá, sabia, né? Então, mas e o esquecimento? Bom, o teu livre-arbítrio foi mal usado, até como desculpa, como se diz, né? Não, depois eu chego lá e digo que não sabia, peço perdão e está tudo resolvido. Opa, não é assim, né, que funciona. Seria muito fácil se fosse assim. Todos nós poderíamos errar até o último segundo do nosso desencarne, e na hora que a gente vê que não vai ficar por aqui, Senhor, me perdoa, e aí está tudo resolvido. E quem fez tudo certo? Qual a vantagem? Não é verdade? Então, não é assim, né? Então, o desenvolver da nossa inteligência vai nos dando autonomia, mas o nosso livre-arbítrio está totalmente relacionado com aquilo que Deus espera de nós na nossa caminhada evolutiva, né? Temos o livre-arbítrio? Temos, mas há regras, né? É como aqui, nós sabemos as regras humanas como funcionam. Se nós resolvemos andar fora delas, não temos dúvida que em algum momento nós vamos pagar por isso. Por mais distante que pareça que isso venha a acontecer, não tenhamos dúvida que uma hora a gente vai prestar contas, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que entender. O instinto veio antes, a linha é tênue, mas nós, por processo de evolução, que é a única fatalidade que nos pertence, nós vamos desenvolver sempre a nossa inteligência e vamos saber discernir aonde essa linha termina uma e começa a outra, tá? No instinto animal que eu estou falando, os outros instintos, no caso da intuição, eu tenho, é instintivo em mim, eu sei quando isso vai dar certo, quando isso vai dar errado, aí é intuitivo, é mais intuitivo do que instintivo, né? Mas, então, aos poucos, a gente vai descobrindo o que é isso, conforme a gente vai estudando e vai desenvolvendo a nossa inteligência. Tá? Ficou claro aqui? Eu Ficou tenho uma claro. dúvida para Vamos Jaque, para lá. ti. Vamos usar esse exemplo da Jaque, né? Da Pantera. A gente que é mãe, como ela botou a similaridade, digamos que aconteça um caso materno e que eu haja no instinto para salvar meu bicho, minha cria. Na Certo. verdade, ele não saiu de mim, eu que tento ter um autocontrole sobre ele, mas alguma situação, se me trouxer o risco de salvá-la, eu vou agir nele, né? Ou não? Ou Vai, eu tenho, né? Porque ele vai agir. existe em mim, ele não está Exatamente, fora, ele exatamente. está Vai aqui, né? agir porque esse instinto ainda nos pertence. E Uhum. por isso que a gente tem longos e longos processos Tá. de evolução. Aí eu te pergunto assim, digamos que o teu filho esteja com um amigo na beira da praia, tá? E o teu filho esteja se afogando e alguém diz assim, não entra que não tem o que fazer, tu vai entrar, nem que tu morra junto com ele. Isso é instintivo, não é racional. Agora, Uhum. se não é o nosso filho e alguém grita assim, não entra porque não tem o que fazer, a gente entra? Até pensa, né? Exatamente. É verdade. Então, é um instinto que fala muitas vezes de forma não racional e até mesmo seletivo. Então, diferente da onça, ela não estava salvando o filho dela, da espécie dela, ela estava salvando alguém de outra espécie que ela costumava usar para se alimentar. Então, vejam assim que a onça foi ali totalmente instintiva. Nós temos a razão. Quando é nosso, a gente Pula. julga ser um instinto materno. Quando é do outro, a gente raciocina. Não, mas não vou adiantar nada, eu vou morrer também, seremos dois mortos e não vai resolver coisa nenhuma. Não é assim que a gente pensa, mas se é o da gente, a gente nem Pula. pensa se vai morrer. Uhum, Então, essa exatamente. é a diferença, né? A razão anda, por isso que a linha é tênue. Né? E tem um outro exemplo também que eu estava estudando, e aí eles deram um exemplo da partilha do pão. Porque quando a gente detém o pão e a gente está com aquele pão e está com muita fome e a gente vai se alimentar, e está numa comunidade que todos também têm fome, tem uma divisão também bem tênue nisso. Ou a gente migalha e oferece migalhas, ou a gente partilha o pão como Jesus partilhava e multiplicava
aquele pão em vários outros pedaços menores, para que todos tivessem a mesma condição e mesma saciedade da parcela pequena da fome que cada um detinha. Exatamente. Então, aí também tem uma diferença, aí no gênero humano também, sobre as formas instintivas de agir, né? Se vai agir pela moralidade e deixando de Exatamente. lado aí a ambição. Exatamente. Exatamente. Então, tá. Ficou, entendeu, Rayane? Então tá bom. Pode seguir, Certinho? Jaque. Então, Tudo tá. certinho. Questão 72. Qual é a fonte da inteligência? Kardec perguntou aos espíritos e eles responderam. Já o dissemos, a inteligência universal. Então aí ele coloca bem, né, para ele, da onde vem, da onde provém essa inteligência. Vem lá da onisciência, né? Que ele é todo ciente, sabedor de todas as coisas. Então nós detemos. Eu até estava lendo um trecho que eu fiquei com um pouco de dúvida, porque aí disse assim: se a nossa inteligência, se o nosso fluido vital, ele é animado pelo fluido universal, e a gente detém uma parcela dessa inteligência que vem de lá. Então, cada um de nós detém uma pequena parcela, maior ou menor. De acordo com o seu processo evolutivo, é essa quantidade, eu não estou nem falando em qualidade, em quantidade mesmo. Que seria, vamos dizer assim, um termômetro para medir a inteligência seria o QI, né? O coeficiente de inteligência. Uns têm mais, outros têm menos, quantitativamente. O que definiria isso? O nosso processo evolutivo? Ou a maturidade do nosso espírito, sendo mais jovem ou mais maduro? O que é uma comparação assim bem simples que a gente faz, né? Porque apesar de nós adquirirmos isso da inteligência universal, ela nos é doada como princípio inteligente, tá? O raciocínio nos é doado como princípio inteligente. Mas daí dizer que essa porção está diretamente ligada ao tamanho da inteligência universal é algo que a gente tem que pensar bem, porque é a cada um conforme as suas obras. Nós, por exemplo, podemos Isso. ter sido criadas juntas no mesmo período. Deus nos criou Uhum, iguaizinhos, tá? uhum, O meu espírito e o teu, de forma simples e ignorante. Tu fizeste uma escolha e eu fiz outra. uhum, Em vários processos reencarnatórios, tu resolveste te dedicar a tudo que era bom, tudo que era certo, tudo que era correto, falhasse pouquíssimo, desenvolvesse a tua inteligência em todos os processos reencarnatórios e a tua moral, estudasse, trabalhasse, e eu fiquei ali meio que, como se diz, né? Deixa a vida me levar. uhum. Então, apesar de termos recebido a mesma princípio inteligente em Certo, nós, entendi. Uhum. tu desenvolvesse mais, eu não. Sim. Então, o que que Então, o acontece? desenvolvimento seria, claro, entendi. É a cada um, tá? É a mesma Uhum, coisa que um aluno na sala de aula. Tem aquele que estuda o ano todo, vai uhum, passar tranquilamente de média, tem aquele que vai levando a coisa na moita, dá uma coladinha ali, outra aqui, chega no final do ano, faz exame, faz recuperação. Pode ou não ser aprovado, mas a qualidade intelectual dele jamais vai ser igual àquele aluno que se dedicou, que estudou. Ah, mas se ele tiver, o importante é passar, né? Isso para as nossas regras aqui materiais, né? Eu tô me preparando para fazer um concurso. Então, eu vou estudar para ser aprovada no concurso, uhum. certo? E tem a Mas aquele Jaque que está conhecimento do estudando, que... Uhum, parece um pouquinho. E tem a Jaque que está estudando para ser classificada no concurso. Quem é que vai levar a vaga do emprego? Eu ou quem estudou para ser classificado? quem estudou Quem para ser estudou para ser classificado. Uhum, Porque eu posso até ter sido aprovada, não rodei nenhuma prova, mas eu estudei apenas para ser aprovada. no Então, a minha limite. Uhum, dedicação, exatamente, a minha dedicação não foi a mesma.
Então, assim é na nossa vida evolutiva. Nós temos que ter o cuidado de procurar evoluir as duas coisas ao mesmo tempo. Não conseguimos pela nossa imperfeição, né? O mundo é Uhum. de expiações e provas. Então, numa reencarnação, a gente vai evoluir um pouquinho mais moralmente, na outra intelectualmente, assim nós vamos indo, até conseguir equilibrar. Pode perguntar, Eduardo, que eu vi que o Eduardo abriu o microfone lá. Não, assim, ó, que eu já até no outro assunto já teria muito o que falar, mas aí fica muito extenso. Mas agora, já que tu falou isso aí, eu me lembrei assim, ó, é um nível de pergunta. Porque Sim, é lógico que tu explicou que quem estuda mais, vamos botar assim para resumir, quem estuda mais tem mais probabilidade de ficar melhor. Mas a gente sabe que tem muitos casos inversos, daquele aluno que não estuda e se dá muito bem, e o outro que se mata estudando e não consegue alcançar aquele que não estuda. Aí, então, o nível de inteligência tem diferença independente do empenho do estudo, ou estou errado? não, assim, ó, a gente tem que lembrar uma coisa: existem níveis intelectuais, né? Que é o QI, que a gente chama, qualidade Sim, foi o que ela intelectual, falou. coeficiente inteligência, tá? Mas isso não significa que aquele que se esforça não tenha condições de evoluir também o seu nível intelectual. Então, são coisas diferentes. Tem pessoas que nascem com um QI altíssimo. Por quê? Porque se dedicaram em vários processos reencarnatórios trabalhando a sua inteligência, estudando em vários processos reencarnatórios. Desculpa, não significa que aquele que não correspondeu a isso em todos os processos reencarnatórios, ele não vai evoluir. Então, por exemplo, se tu tens uma grande facilidade, mas tu não descuida da tua inteligência, obviamente que tu não precisa de muitas horas de estudos. Para ti basta uma leitura, basta uma olhada, tranquilo, tu vai passar. Entendeu o que eu quero dizer? Eu faço referência àquele que não se esforça por nada, tá? Porque tem Entendeu? aquele que não se esforça por nada e confia na sua inteligência. Uma hora ele cai, uma hora ele vai Uhum. E tem tropeçar na própria os pedra. ditos prodígios, né? Que são aqueles que vêm com uma Sim, aí é outra inteligência acima situação, da né? média. É. Exatamente. Aí E é aí, outra claro, coisa. não, Aí é o Eduardo um colocou muito bem, assim, o que eu estava querendo falar e não consegui talvez me expressar. Era exatamente isso que eu mas estava me isso aí é referindo. certo, Eduardo. Mas a gente percebe assim, ó, que às vezes essas pessoas que têm um QI altíssimo, que às vezes a gente olha e diz assim, ah, eu me mato estudando e não consigo nunca chegar naquela nota boa, sempre fico ali, né, na média. Fulano não estuda quase nada e está sempre na média alta. Mas às vezes o QI dele é alto e para ele basta uma leitura, né? Não é que ele seja relapso, é porque ele tem facilidade de aprendizado, diferente de Sim, aquele que é relapso, certo? Que não se esforça e fica contando com a sorte. Né? Uma hora ele vai tropeçar, não adianta, ele vai cair na própria armadilha. Então, são situações diferentes, tá? Então, eu dei o exemplo do concurso exatamente por isso, que o concurso, aquele que vai se esforçar, vai depender de como se esforça. Por isso que eu disse, eu me esforcei para ser aprovada, mas a Jaque se esforçou para ser classificada. Né? Eu posso até ter confiado na minha capacidade intelectual. Não, eu aprendo fácil, mas fui relapsa, me descuidei, porque eu estava prestando o exame seletivo, muitas vezes diferente de uma prova de colégio. No colégio eu não estou competindo com ninguém por uma vaga de absolutamente nada. Eu estou apenas fazendo uma prova para que eu seja aprovado ou não na escola. Então, quando entra a competição, é aí que nós vamos mostrar a nossa maturidade, a nossa confiança, a nossa ética ante aquilo que está sendo colocado. Eu não vou simplesmente contar com uma cola, né, para ser classificada num concurso. Então, são questões diferentes. A própria questão da evolução. Então, o que vai acontecer? Aqui no mundo físico e material, a gente sempre dá o famoso jeitinho, né? Principalmente brasileiro. O brasileiro tem o famoso jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho de acomodar as coisas.
Mas, no mundo espiritual, a justiça divina é diferente. Nós somos observados o tempo inteiro, então não passa nada, a gente não passa pano em nada na justiça divina. Não adianta, olha, não adianta querer enganar, não vem para cá querer colar, porque não deu, vai Não voltar e vai vai dar. fazer de novo, né? Então, usou mal a inteligência, foi relapso, não trabalhou bem, não valorizou a oportunidade. Então, são coisas diferentes, né? Por isso que eu fiz questão de dar os exemplos todos, em todas as circunstâncias. Agora, os prodígios, se não souberem fazer uso da sua inteligência, Ficar. também, em função da evolução, voltam para colocar aquilo em prática novamente, né? Não, tá Deu entendido. aí? Deu sim. Ficou muito bem explanado essa questão 71. Eu até vou fazer uma Entendeu, sugestão. Eduardo? Eu até vou fazer uma sugestão, então, porque nós já até ultrapassamos o nosso tempo, de deixar as questões 72 até a 75 para a próxima terça. Se vocês não se importarem, eu sigo, então, porque eu gostei muito desse Perfeito, tema. perfeito. E então damos por encerrado o Perfeito. estudo Não, dessa esse tema é noite. bom mesmo, né? É maravilhoso, né? Eu gostei muito. E eu gostaria de convidar alguém para fazer a prece de fechamento. Alguém que esteja intuitivamente e instintivamente interessado. Eu posso fazer. Oba! Hoje, para fechar, vocês falaram isso, eu ri, porque eu estou com 3 resenhas da faculdade para fazer e eu sou péssima em formatar. E hoje eu vim no carro com o Robinho falando exatamente isso. Eu falei, mas na verdade, na lei divina, eu roubei, porque eu mandei outras pessoas formatarem para mim, porque eu não sei formatar. Aí eu falei, eu passei, mas não fiz o aprendizado. Hoje eu falei disso, e é verdade. Aí você passou, delegou para o outro, você não fez a sua parte. Você Não, delegou para o outro fazer o que seria o seu aprendizado. mas pedir ajuda não é feio, Sim, não, mas eu né? Mas poderia não ter significa. aprendido, Ah, entendeu? bom. Uma coisa é pedir ajuda e ficar junto olhando para aprender como é que se faz, Não, outra eu não coisa é dizer, fiz olha, isso. É faz disso para que eu mim estou porque eu não falando. sei. Aí eu falei para ele, mas agora eu vou aprender, que Deus está me dando outra oportunidade para me aprender a formatar e eu vou aprender, que agora eu não vou mais pular. E ele deu risada. E é isso, né? A gente vai pulando coisas achando que consegue burlar a lei divina e não é bem assim, né? Então, que bom que a gente está aqui juntos, unidos, para fazer o nosso aprendizado, sem pular página, sem pular aprendizado, sem pular nada, que aqui a gente não quer mais pular. E que o Senhor Jesus nos abençoe, que a nossa noite seja de descanso, seja maravilhosa, que todo mundo vá deitar em plena saúde, levante em plena saúde para trabalhar amanhã, ter um dia sadio, luminoso e florescido. Em nome de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus, Pai, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada por mais essa noite junto com vocês e até a Obrigada por próxima hoje. terça.